Nemo, já que falou, o que achou do novo Digimon? Era esse o tópico que eu queria entrar. Ó, a Bandai mandou pra mim de forma completamente legalizada, tá, pessoal? Mandei um e-mail aqui pra eles, né? Mandei um zap aqui pra Bandai. E eles me mandaram um episódio pra eu reproduzir aqui e fazer esse review pra vocês. Ó, o episódio começa com essas personagens aqui perseguindo o que parece ser um criminoso. E eu achei muito interessante o episódio começar com essas personagens que não são as personagens principais, porque elas já estão inseridas no mundo de Digimon. Então a gente já tem aqui jogado na nossa cara que esse mundo, que essa história é sobre Digimons. Então aqui no meio da luta, a gente vai ter uma Digievolução muito legal, inclusive. Tô passando quadra a quadra aqui pra não dar BO. Vai ter a Digievolução, né? Que ela vai colocar o Digimonzinho dela pra mudar. E o que vocês precisam saber sobre a Digievolução? A Digievolução não é como em Pokémon, tá? Não é tipo, ai, cresci. A Digievolução é a versão digital do que Darwin entende como evolução, né? Que é a nossa verdade, né? A verdade do nosso mundo é essa. Dependendo do ambiente onde a sua espécie se desenvolve, a seletividade natural vai te levar a ter determinadas características, certo? Certo. A Digievolução é como se o Digimon passasse de uma espécie para outra espécie. Tipo, para outro estágio dessa espécie, um estágio mais evoluído. Então, se seu Digimon digievolui na água, ele vai desenvolver Guelras, provavelmente. Se seu Digimon tem interação com dados de outro Digimon, ele provavelmente vai digievoluir pro grupo daquele Digimon. Esse gatinho laranja, ele tá digievoluindo para um Digimon que é completamente diferente dele, mas ainda tá num grupo, entendeu? Existem dois tipos de digievolução, a natural e a forçada. A natural acontece com envelhecimento, tá? Então, tipo assim, o Digimon vai estar lá na natureza, blá blá blá, evoluiu, tá ligado? Evoluiu. Agora, a forçada é através dos sentimentos humanos, normalmente. Então, é por isso que parceiros de Digimons sempre entram em contato com humanos para digievoluir, e é por isso que eles voltam ao normal, porque a digievolução foi forçada. Então, eles regridem no seu crescimento. Não é igual Pokémon que eles evoluem para sempre, porque esse crescimento não é natural. E aí eles voltam atrás. Se você crescer no RJ, vai virar um Beelzebumon. Provavelmente você vai ganhar uma arma. Então, a gente já tem aqui, nesse primeiro momento do episódio, batalhas muito maneiras. E uma sequência de animação que... Toei, você não me engana, eu sei que isso vai ficar pior, mas tá bonito pra caralho. E o character design disso aqui tá lindo. Essas luzes, mano, essa estética, muito legal mesmo. Com personagens muito bacanas, tá? Achei legal que eles não são super... Tipo, eles não são criancinhas, né? Tipo assim, essa menina aqui deve ter o quê? Uns 15 anos, tá ligado? Só que não é 15 anos de anime, né? Ela parece ter a idade que tem, tá ligado? Então eu acho isso legal porque se comunica tanto com o público jovem quanto com o público um pouquinho mais velho, né? Enquanto eles estão tendo essa luta, a gente descobre que eles são de uma espécie de organização que tá tentando prender esse cara que tava cometendo crimes com o Digimon dele, ou seja, pessoas ruins também têm Digimons. Ele tava literalmente roubando relógios e passando pelo digital. E aí, quando as meninas aqui que estavam na situação acabam perdendo o controle, ele digievolui o próprio Digimon, mostrando aqui mais uma digievolução, o Aspimon, muito foda, inclusive eu gosto desse Digimon pra caramba. E aí, tá dando merda, chega o fodão da galera, que é esse Digimon aqui, acaba salvando as meninas e a gente descobre que eles fazem parte de uma organização foda, aparentemente, e esse cara tem uma reputação foda. Esses são os 6 primeiros minutos do episódio. Depois disso, a gente vai mergulhar no que é realmente a história do anime. Eu não faço ideia do que é esse ovo. Nem eu, nem vocês, tá? Ninguém sabe. Mas aparentemente, nesse mundo humano aqui, esses ovos são celulares. Eles são basicamente celulares que coletam todos os seus dados o tempo todo. Essa cena aqui é pra mostrar pra gente exatamente isso. Ó, a gente consegue ver que tem informações de saúde da personagem, tudo dela tá aqui. E aí a gente vai vendo que todo mundo usa isso pra tudo. Usa isso como se fosse uma Alexa, usa isso pra conversar, usa isso pra comprar. Isso aqui é tipo um cartão de crédito. É literal o celular, né? Só que é um ovinho. E a gente vê o nosso protagonista aqui agindo como protagonista, rebelde que ele é, andando com as suas baquetas e seus crocs. Andando com seus crocs. A gente vê ele andando e corta pra menina, que não sei se vai ser uma personagem importante, mas
corta pra essa menina aqui, que ela pega o seu ovinho, tá atrasada pra escola, o ovo dela faz alguma coisa, olha só, o ovo dela dá um sinal, e-pulse e fica esquisito, ó. Calma aí, calma aí, calma aí, cadê o e-pulse? Fala, não fez, foda-se. E aqui tá lá o moleque batendo bateria, o caralho, foda-se, chega na aula, ela tá atrasada, o ovo dela não passa. E aí acaba que o ovo vai parar na mão desse moleque. Quando vai parar na mão desse moleque, a gente descobre que, por algum motivo, esse moleque, o que ele toca, se torna, tipo, sei lá, ele dá um bug no ovo. Aí a gente descobre que ele real bugou o ovo da menina, os dados dele foram inseridos no ovo dela, e aí tudo que ele pede, faz, come, blá blá blá, tá com ela, inclusive a conta dele tá zerada. Ou seja, já sabemos que esse moleque é um fudido. Ela volta pra ele fala que ela pode substituir o ovo, que por algum motivo, quando ele entra em contato com certas tecnologias, esse tipo de bug acontece. Já sabemos aí que ele tem algo de especial, e descobrimos o e-pulse. Talvez esse e-pulse seja o equivalente ao poderzinho desse anime, né? Que em Digimon tem vários nomes pra isso, dependendo da dimensão que eles estão. E nesse caso aqui da série de Digimon, ele acaba chamando de e-pulse, né? Agora a história vai começar a acompanhar o protagonista. Ele fala pra ela ir arrumar o ovo dela, e beleza. Quando ele chega em casa... Eita porra. Quando ele chega em casa, a gente descobre que ele tem um irmão, e esse irmão não é muito presente. Provavelmente porque ele tem que trabalhar, porque eles são fodidos. Ah, na verdade, nessa discussão, inclusive, a gente descobre que dentro desse ovão aqui, as pessoas ricas moram. Ou seja, tem diferença de classe social. O moleque tá literalmente numa parte afundada. Se liga, ele tem umas pranchas aqui, a cidade literal afundou, tá ligado? Quando ele chega em casa, a gente descobre que o irmão dele não é muito presente, que ele tá sempre trabalhando, mas ele gosta bastante do irmão. A gente descobre que o irmão dele é músico também, ele é baterista e ele tem uma ligação com essa pulsação, né? Esse beat interno, beat breaker, né? O irmão dele fala que, tipo, seu beat é muito único, tal, sua batida é muito única. E talvez isso se conecte com o que vem a ser o e-pulse, a energia e o caralho. Achei legal. Achei maneiro esse elemento dele tocar bateria. Eu achei bem bacana. Esse aqui é o irmão dele, inclusive. O design é bem legal. O design dos personagens tá bem maneiro. Enfim, quando o irmão dele chega em casa, o irmão dele chama a atenção dele e fala pra eles olharem as notícias, porque aconteceu algo importante. E aquela menina que ele tinha cagado o ovo dela sofreu de congelamento. Aparentemente é uma coisa que tá acontecendo nesse mundo, que certas pessoas estão sendo congeladas e eles ainda não sabem explicar o porquê. E o irmão do moleque fala que provavelmente eles estavam atrás do e-pulse do protagonista, mas ele só lança essa e vai embora. E fala, não sai de casa hoje, senão você vai se fuder. O moleque fica extremamente preocupado, né? Porque pra ele, inclusive, olha o risco na sobrancelha dele aqui. Inclusive, ele fica extremamente preocupado porque ele sente que é culpa dele, né? Que ele cagou a vida da menina. O irmão dele tenta dizer que não foi culpa dele, mas meio que foi. E aí ele acaba se culpando e se sentindo um merda porque ele não consegue ser alguém normal. E tem uma ceninha bem legal essa daqui, na verdade, pra gente entender todo o propósito do protagonista. Eu achei muito interessante como eles fizeram a organização desse episódio, de colocar os 6 primeiros minutos, tipo, show off do que é Digimon e lutinha, e depois mergulha na história do protagonista que realmente importa pra gente se ligar com esse novo personagem. Isso me convenceu de uma maneira muito interessante. Ele começa a ficar irritado, porque ele começa a fazer várias perguntas pra si mesmo, tipo, o que caralho é esse congelamento? Por que isso acontece comigo? Por que eu bugo as coisas quando eu toco? E a porra da Alexa não cala a boca. Então ele começa a ficar muito puto com a Alexa ovo dele, falando e respondendo as coisas com respostas que ele já sabe, tipo, a sociedade ainda não sabe por que esses congelamentos acontecem e tudo mais. Isso é uma forma expositiva de colocar pra gente como essa sociedade tá lidando com esses fenômenos estranhos e, ao mesmo tempo, trabalhar o sentimento do protagonista. Eu achei genial, pô. Enfim, ele fica puto e a animação aqui é muito boa. Ele joga o ovo na casa do caralho, né? Algo acontece com os ovos. O ovo dele fica roxo. Por que os ovos dele ficou roxo? Não sei. Um bug começa a acontecer. Pra quem já é manjador de Digimon, provavelmente a energia dele, né, o e-pulse dele ou o que quer que seja, chamou esse Digimon aí. Enfim, o ovo simplesmente aparece escrito Digimon. E de dentro dele sai o Gekomon, que é simplesmente a criatura mais carismática que eu vi nos últimos anos. Olha essa porra desse calango. Olha pra cara desse calango e me fala que ele não é extremamente fofo.
e extremamente carismático. Vocês não têm coragem de fazer isso, tá ligado? Mano, olha essa porra, cara. Olha esse bichinho. Não tem nada no cérebro desse bicho, mano. Não tem nada no cérebro dele. Cara, ele... Mano, é muito bonitinho essa porra. Ele começa a falar com o Tomoro, que é o protagonista, que ele meio que sabe o que o Tomoro quer e sente, porque ele é feito do Epulse dele. Ou seja, ele meio que veio pelas emoções do Tomoro. Ele surgiu meio que por isso. Então ele meio que sabe o que o Tomoro sente. Ele meio que tá conectado com ele. E aí, ele fala que tá com fome e quer um pouco mais do Epulse do Tomoro. E ele acaba mordendo o Tomoro. E nisso a gente já descobre o que é a porra do congelamento. Quando o Digimon come o seu Epulse, você congela. Ele faz algumas perguntas pro Calango, o Calango fala, vem comigo então, e vai embora. Lembrando que o irmão dele falou, não saia de casa. Ele acaba saindo de casa, óbvio, e Digimons aparecem pra abordar ele. E eu gostei disso daqui. Lembra que eu falei que as séries estão brincando com esse elemento de terror? Por mais que, bichinho mó caricato, né? Mó tanto faz. Os Digimons aparecem e tem esse fator de terror, mano, que ao mesmo tempo é quebrado com uma certa comédia e tal, mas tem um pouco disso de tipo, caralho, os Digimons atacam de noite e tal. O Gekomon começa a encher o bicho de porrada, ele começa meio que a ajudar o Tomoro, mas ao mesmo tempo o Tomoro fica com medo dele, porque ele fala que o Epulse do Tomoro é tudo dele. Então ele fala assim, pô, então eles querem me fuder, né? Eles querem me esculachar, todos eles. E ele começa a correr de qualquer jeito. Nessa brincadeira, eu não sei direito por quê, mas o irmão dele tava do lado de fora. Aí o irmão dele vai, dá um bonquizão aqui no Digimon. Vai, filho, vai. Isso. Aí ele bate aqui no Digimon, já era. E começa a falar, não, você não devia ter saído de casa, vamos fugir daqui, eles são Digimon, caralho. E aí ele dá uma introduzida no que são os Digimons. O irmão dele é o vilão da série, ele realmente é o Sasuke, talvez. Enfim, ele dá uma introduzida pra quem nunca tinha visto a série, achei muito bacana também ele explicar o que são os Digimons, ou seja, já fez aí o papel pra quem nunca tinha tido contato com a parada de saber quem são os Digimons. Mas já deu uma subvertida pra mim, que, por exemplo, sabia que os Digimons se alimentavam de certos sentimentos e tudo mais, já me deixou curioso de tipo, pô, por que aqui eles congelam as pessoas? Não sei, quero descobrir a lore. Muito legal. Eles começam a correr, coisas acontecem, o moleque consegue pular, mas o irmão dele acaba, infelizmente, sendo pego pelo Shacorro e que não dá. Humanos não conseguem enfrentar Digimons de frente porque Digimons são muito poderosos. O irmão do moleque acaba sendo congelado. Não significa que ele morreu, ele só é congelado. Talvez... Essa cena também é bem pesada, é uma cena bem maneira. Pra fazer um drama aqui, pra gente já ter um vínculo com o protagonista e tudo mais, e ele tem uma motivação, a perda do irmão dele logo aqui no começo. Eu não sei se vai reviver as pessoas congeladas, talvez, porque talvez aquela mina também receba um Digimon mais pra frente. Enfim, o moleque acaba correndo pra tentar fazer com que o sacrifício do irmão seja útil, mas ele é encurralado pelos Digimons, e o Gekomon aparece, come o moleque, ele literal come o moleque. O moleque vai parar dentro da barriga dele. E aí, o Digiovo dele se torna... O Digiovo não, né? Mas esse ovo se torna o Digivice. Se torna a parada que ele vai energizar. Porque esse ovo dele tá conectado com o Gekomon. Então, ele conecta os sentimentos dele de raiva e perda e tudo que ele tá sentindo agora com o Gekomon, fazendo assim ele ficar muito mais forte e sentar o cacete no cachorro. E o episódio acaba... Olha eles farmando aura pra caralho. E o episódio acaba assim. E aí parece que os ovos nessa versão vão ser os Digivice. E basicamente foi esse o episódio. Eu gostei bastante da abordagem, de como eles introduziram Digimons pra quem não conhece Digimons. Dá pra você entender tudo perfeitamente nesse episódio. Assim, o irmão dele tem uma carinha de que vai morrer mesmo. Tem uma carinha, né? Mas eu gostei muito, assim, de como foi o plot e honestamente, estou ansioso pra acompanhar isso daí. Estou ansioso.